Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quarta-feira, 4 de setembro. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E atenção, Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar, na manhã de hoje, o casal de ex-governadores do Rio, Antony Garotinho e Rosinha Mateus, acusados de participar de esquema de superfaturamento na Prefeitura de Campos do Goytacazes. E nesta edição, Previdência, Senado pode votar hoje inclusão de estados e municípios na reforma. Volta ao passado. Câmara aprovou ontem mais dinheiro para o fundo eleitoral e o retorno da propaganda eleitoral na TV. Marcha ré. Produção industrial cai 0,3% em julho. Amazônia. Queimadas arrasaram em agosto uma área igual a 4,2 milhões de campos de futebol. Zoneamento. Prefeitura de São José recorre contra a abertura de inquérito pelo MP. Setembro amarelo. RM Vale acende sinal de alerta para o suicídio. Litoral Norte. Caraguá abre licitação para um aquário no complexo do Camaroeiro. E nesta edição, Festivale e Esportes. Lembrando que você pode participar do Abre Aspas ao vivo, mandando aí a sua mensagem pela linha do tempo do Facebook. Vamos para um rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Dupla votação da Previdência no Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou ontem que a PEC paralela, que trata de estados e municípios, será votada na CCJ da Casa hoje. Alcolumbre fez o anúncio ao lado da presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB, após reunião de líderes partidários. A PEC paralela sugerida pelo relator Tasso Gereissati, do PSDB, deverá ser votada após a análise da PEC principal da Previdência, que também está prevista para ser debatida hoje. Com isso, nas estimativas de Davi Alcolumbre, o Senado vai economizar cerca de 30 dias na discussão do texto. Se forem aprovadas pela CCJ, as duas propostas de emenda constitucional serão encaminhadas ao plenário do Senado. A previsão é de que a PEC principal seja votada em 2 turnos até 10 de outubro. Já a PEC paralela deve começar a tramitar hoje e, se for aprovada pelo plenário do Senado, ainda terá de ser analisada pela Câmara dos Deputados. Simone Tebet disse que a reunião de hoje deve ser longa, pois vários parlamentares vão querer debater a proposta e haverá a apresentação de relatórios alternativos, diferentes dos relatórios propostos por Tasso Gereissati. Até a última atualização desta reportagem, os senadores apresentaram 483 emendas, sugestões de alteração do conteúdo ou da redação da PEC principal. Simone Tebet disse estar pronta para varar a madrugada. É bastante emenda, hein? É muita emenda e outra. Todos os deputados, mesmo aqueles que não têm nada a propor, vão estar ali querendo aparecer nesse momento importante da reforma da Previdência. Então, além daqueles que vão
falar alguma coisa que preste, Não tem a há menor muita dúvida. gente vai estar ali apenas para aparecer no Jornal Nacional. Pelo número de emendas, me parece que a madrugada será curta. Será muito curta. Nova política, velhos hábitos. Em um momento em que diversos cortes e contingenciamentos de verbas estão sendo realizados, a Câmara dos Deputados aprovou, na noite de ontem, o texto base do projeto que visa aumentar o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral. A proposta também prevê o retorno da propaganda partidária no rádio e na TV, extinta desde 2018, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. O Fundo Eleitoral integra o Orçamento Geral da União e é abastecido somente com dinheiro público. O fundo partidário é composto por dotações orçamentárias da União, dinheiro oriundo de multas, de penalidades, de doações e de outros recursos financeiros. O dinheiro é distribuído para as legendas conforme o número de parlamentares das siglas no Legislativo. Na eleição de 2018, o fundo contou com 1,7 bilhão de reais, conforme resolução aprovada pelo TSE. Segundo o colunista do G1, Valdo Cruz, o governo prevê que, em 2020, o fundo receba 1,87 bilhão de reais. Para concluir a votação, os deputados ainda precisam analisar os destaques, propostas que visam mudar a redação do projeto. Bastante dinheiro, hein? Não, é uma posição que a sociedade não aguenta mais esse tipo de coisa, né? Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida, e num momento que nós falamos aqui em inúmeros contingenciamentos em áreas vitais aí da população, nós temos que nos deparar com esse tipo de notícia aí. Vamos ver. E Bolsonaro aumenta os vetos em projetos sobre abuso de autoridade. O presidente afirmou ontem que o projeto que define o crime de abuso de autoridade pode ter quase 20 vetos. O prazo para a sanção presidencial termina nesta quinta-feira. Bolsonaro comentou a análise do projeto durante a entrevista na saída do Palácio do Alvorada. O presidente disse que aceitou 9 vetos sugeridos pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e adiantou que outros trechos serão vetados. Ele não citou quais trechos, porém, já afirmou anteriormente que discorda de punição para policial que usar algemas de forma irregular. A proposta na mesa do presidente prevê, por exemplo, pena de 6 meses a 2 anos de detenção para casos nos quais a autoridade submeter o preso ao uso de algemas quando estiver claro que não há resistência à prisão, ameaça de fuga ou risco à integridade física do preso. O texto do abuso de autoridade é criticado por juízes, procuradores e policiais, que argumentam que as regras podem prejudicar o combate à corrupção. Pois é, o Bolsonaro tem aumentado o número. Começou com os 9 sugeridos pelo Sérgio Moro e agora acrescenta mais 11, né? 11, chegando aos 20 já. Então, mas o que acontece é o seguinte, ele está numa posição difícil, né? Porque ele tem que atender aquela linha de combate à corrupção, Que é a base, quer dizer, a base, a defesa da autoridade, e ao mesmo tempo ele tem que atender os deputados que querem se livrar de alguns problemas. E por isso criaram essa lei. Então, não é fácil para o presidente, porque principalmente agora que ele precisa de votos para aprovar os projetos das reformas. Ele precisa dos votos, mas agora vai ter que agir contra a decisão
dos deputados. Não tem dúvida. E um ato de oposição ao presidente Jair Bolsonaro reuniu representantes da esquerda à centro-direita para o lançamento do movimento Direitos Já, Fórum pela Democracia. Partidos como PCdoB, PDT, MDB, PSDB e PL estiveram no evento, que teve como principal assunto a defesa da democracia e as ameaças de retrocesso do governo Bolsonaro. No evento, o PT não foi representado por suas maiores lideranças. De acordo com o portal UOL, os petistas se afastaram do movimento por discordarem do veto à inclusão do Lula livre na pauta. O movimento foi criado pelo sociólogo Fernando Guimarães. Segundo o site oficial do movimento, o intuito é construir um campo de diálogo e convergência em defesa da democracia. O presidente Jair Bolsonaro espera incentivar o consumo durante a semana do feriado da independência do Brasil, no dia 7 de setembro. Bolsonaro lançou a Semana do Brasil, uma campanha publicitária para incentivar descontos e promoções durante os dias 6 a 15 de setembro. O governo informou que, até o momento, 4.680 empresas e entidades estão participando. O idealizador da ação, Fábio Wagengarten, secretário de comunicação do governo, reconheceu a dificuldade de emplacar a ação promocional. Abre aspas. Sejamos persistentes e pacientes. A própria Black Friday demorou para se consolidar e está sendo construída no varejo brasileiro. Por isso, devemos ter perseverança nos próximos anos na construção do 7 de setembro como uma data símbolo, disse o secretário. E Bolsonaro pediu para que a população vista verde e amarelo no Dia da Independência para mostrar ao mundo que a Amazônia é nossa. Bolsonaro disse não temer um fracasso parecido com o que ocorreu em 1992, quando o então presidente Fernando Collor conclamou todo o Brasil a ir às ruas usando as cores da bandeira nacional. Mas o pedido teve efeito contrário e em diferentes cidades do Brasil, as pessoas saíram de preto em protesto contra Collor. O presidente também falou de sua vontade de saltar de paraquedas durante cerimônia que acontece hoje para a entrega do avião KC-390 à base aérea de Anápolis, na base aérea de Anápolis, em Goiás. Bolsonaro foi paraquedista no Exército e realizou 44 saltos enquanto estava nas Forças Armadas. No entanto, a condição médica de Bolsonaro não deve permitir o salto. No próximo domingo, ele passará por mais uma cirurgia. E o desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, negou na tarde de ontem pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que as mensagens vazadas entre o ministro Sérgio Moro e membros da Operação Lava Jato fossem utilizadas como provas no processo que investiga o petista. A defesa de Lula argumenta que os conteúdos vazados reforçam uma suposta parcialidade na condução dos processos, já que os diálogos divulgados apontam que Moro teria interferido em movimentos da Força-Tarefa quando ainda era juiz federal. Segundo Gebran Neto, as mensagens não podem ser usadas porque sua autenticidade não está confirmada e por terem sido obtidas de maneira ilegal. E a produção industrial cai pelo 3º mês seguido e tem pior julho em 4 anos. A produção industrial brasileira caiu 0,3% em julho na comparação com junho, segundo dados do IBGE divulgados ontem.
Trata-se da terceira queda mensal seguida e do pior resultado para meses de julho desde 2015. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a queda foi ainda maior, de 2,5%. Tanto na comparação mensal quanto na anual, os números de julho vieram piores que as previsões do mercado. No acumulado no ano, o tombo chega a 1,7%. Analistas consultados pela Reuters projetavam alta de 0,3% sobre o mês anterior e queda de 1,3% na base anual. Segundo especialistas, a produção industrial no ano tem sido afetada pelo ritmo mais fraco de recuperação da economia, pela queda das exportações para a Argentina e pelos reflexos da tragédia de Brumadinho. Então que esse número mostra que aquele suspirinho que o PIB deu não é a grande coisa, né? Porque está mostrando que a falta de movimentação da economia, a falta de consumo, está pesando na produção, né? É lógico que não é só esse problema. A indústria tem vários problemas, né, de competição, etc. Mas um dos motivos é isso, não tem consumidor para produtos, não tem demanda. Não tem dúvida. Então isso é um outro reflexo da paralisia, né, do mercado. E a indústria é por si só um termômetro muito realista da condição da economia, não é verdade? Atenção, eu peço bastante atenção a você ao que eu vou falar agora. O sarampo voltou e a melhor forma de combatê-lo continua sendo a prevenção. Por isso, vacine as crianças. Mais do que um ato de amor, proteger a saúde dos pequenos é um dever. Mas se você já é adolescente ou adulto e só tomou uma dose da vacina contra o sarampo, ou não tem nenhum registro na sua carteirinha, procure um posto de saúde e vacine-se. Juntos, vamos mais uma vez erradicar o sarampo. Acesse o site da Prefeitura e saiba mais. Um serviço da Prefeitura de São José dos Campos com o apoio da SP Rio Mais. E nós vamos para um rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. E voltamos com abre aspas desta quarta-feira, 4 de setembro. Lembrando, claro, que você pode participar aqui, mandando os seus comentários aí pela linha do Facebook. Nós estamos ao vivo e você faz o jornal conosco aqui. Eu dou o bom dia aí ao quem já está conosco, a Ana Souza. Muito bom dia, Ana Souza, seja muito bem-vinda, tá? E as queimadas na Amazônia? Matéria para o editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas do jornal abre aspas. Queimadas na Amazônia atingem maior índice desde 2010, diz o INPE. A Amazônia perdeu o equivalente a 3,4 milhões de campos de futebol de área queimada em agosto, segundo o levantamento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por meio do programa Queimadas. No total, foram queimados 29.944 quilômetros quadrados do bioma amazônico em agosto deste ano, quase 5 vezes superior à área de agosto do ano passado, quando foram queimados 6.048 quilômetros quadrados. Também é o maior território queimado na Amazônia desde 2010, quando a região sofria com uma seca intensa e teve 43.187 quilômetros quadrados queimados naquela ocasião. Neste ano, segundo especialistas, o ano também está mais seco, mas bem longe da condição verificada em 2010, quando houve o recorde de queimadas na floresta. A Amazônia tem 5,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo 4,19 milhões de quilômetros quadrados em 9 estados brasileiros. O INPE registrou em agosto
30,9 mil focos de incêndio na Amazônia, representando 63% do total de área queimada no bioma em todo o ano, que já soma 43.573 km². É isso, um grande abraço, Xando Alves para o jornal Abre Aspas. Esses números aí, há um detalhe desses números, que em Altamira, no Pará, foram 3 mil focos de incêndio. Em Altamira, não à toa, é que os grupos de WhatsApp de comerciantes e produtores fizeram aquele dia do fogo, né, onde eles combinaram uma ação de colocar fogo para chamar a atenção do próprio presidente Bolsonaro, que estimulou esse tipo de ação. Então, só para você ter uma ideia, Altamira pegou fogo mesmo, né? Literalmente, e os números são absolutamente chocantes no que diz respeito. E nós não podemos fazer vista grossa de maneira alguma a esse problema seríssimo que é, sim, de nossa responsabilidade, de todos. Tá? E o nosso bom dia ao Zoroastro da Silva, que também está conosco ao vivo. Seja bem-vindo, Zoroastro. E o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que vai propor ao presidente Jair Bolsonaro a prorrogação da presença das Forças Armadas na Amazônia por pelo menos mais um mês, até outubro. No dia 23 de agosto, Bolsonaro autorizou uma operação de garantia de lei e ordem, que ganhou o nome de GLO Ambiental, para que os militares atuem no combate aos incêndios na floresta amazônica. O prazo da ação se encerra em 24 de setembro. A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto que prevê recompensa financeira para o produtor rural que adotar medidas de preservação do meio ambiente. O projeto cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, a PNPSA, e com a aprovação seguirá para o Senado. A votação da proposta foi articulada na manhã de ontem, numa reunião entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e integrantes da chamada Bancada Ruralista. O encontro foi convocado em meio à crise originada pelo aumento no número de queimadas na Amazônia. Eu acho interessante aí ter que pagar a pessoa, não é pagar, né? São recompensas financeiras, é pagamento, né? Vai pagar, olha, eu vou te dar aqui um dinheiro, preserva. Eu acho meio esquisito isso. Bem esquisito, mais algumas falhas em nossa educação básica aí, né? E olha, presta bem atenção nisso, o suicídio avança 238,46% em 36 anos na RM Vale. O Vale do Paraíba tem a maior alta nos suicídios em todo o estado de São Paulo, com 132 mortes em 2016 contra 39 em 1980. Os dados são do SEAD. As ligações para o CVV, Centro de Valorização da Vida de São José, que auxilia na prevenção do suicídio, aumentaram 11% entre 2018 e 2019. O telefone é o 188 e o serviço é gratuito. E em meio ao Setembro Amarelo, que marca a luta contra o avanço do suicídio, municípios da região se organizam para preparar eventos e promover ações para prevenir a ocorrência de casos. Essa foto que a gente viu é do Cristo de Taubaté em amarelo, né? Setembro Amarelo. Você sabe que Taubaté, o problema é bem grave, né? Segundo o levantamento, de janeiro até agosto, foram 277 tentativas de suicídio e 13 casos de suicídio. A Prefeitura de Taubaté faz esse levantamento para poder acompanhar e planejar ações públicas envolvendo esse tipo de problema. Não tem dúvida. É um assunto esse que até pouco tempo atrás era tratado meio como um tabu
né? Mas tem que ser enfrentado mesmo. E tem essa série da Netflix, né? 13 Razões Por Quê, que o tema gira em torno do suicídio de uma garota que sofria bullying na escola, né? Então, ela já está na 3ª temporada e eles foram corajosos ao abordar esse assunto do suicídio. Não tem dúvida, é mesmo. Parabéns ao Setembro Amarelo e parabéns também ao CVV, que há muito tempo faz um trabalho absolutamente relevante. Vou até repetir, o telefone do CVV é o 188 e o serviço é gratuito. Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atacada com ácido no final da tarde de segunda-feira no bairro Crispim, em Pindamonhangaba. A vítima, levada ao pronto-socorro com queimaduras no rosto, membros superiores e inferiores, relatou que o ex-companheiro havia jogado ácido contra ela, que ainda corre risco de morte. O ex-marido se defendeu da acusação e disse que não vê a mulher há cerca de 2 semanas. Ele foi levado à delegacia, onde já constava um registro de lesão corporal contra a mesma vítima. O boletim de ocorrência registrou o caso como lesão corporal grave. Esperada pelo prefeito de Jacareí, Isaías Santana, para ser concluída em agosto, a aprovação do empréstimo de 60 milhões de dólares, cerca de 257 milhões de reais, junto ao CAF, é prevista agora para outubro. De acordo com o governo municipal, o atraso no cronograma ocorre em razão da demanda envolvendo a revisão do plano diretor, suspenso há quase 10 meses, junto às tratativas em andamento com a Defensoria Pública e o Ministério Público, que discutem as justificativas para a realização das obras, que devem ser concretizadas com a verba oriunda do empréstimo. O financiamento já passou pelo governo federal, mas ainda é analisado no Senado. O governo Felício Ramute apresentou o recurso para tentar barrar a abertura de inquérito pelo GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, instaurado para apurar possíveis prejuízos e ilícitos ambientais que seriam decorrentes da aprovação da lei de zoneamento. O inquérito foi instaurado no dia 17 de julho. No dia 26 de julho, o promotor Laerte Fernando Levay concedeu prazo de 30 dias para a prefeitura se manifestar. Ao fim do prazo, no dia 25 de agosto, o governo Felício apresentou recurso contra a instauração do inquérito civil. Essa apelação será analisada pelo Conselho Superior do Ministério Público. Enquanto isso não ocorre, a apuração fica parada. A gestão tucana alegou ter apresentado no recurso os esclarecimentos e embasamento técnico que justificam o projeto de lei apresentado no que se refere às zonas de proteção ambiental no município, proteção do cerrado, entre outros eixos ambientais. E ainda sobre a lei de zoneamento, mais de 200 pessoas estiveram na Câmara na noite de segunda-feira para participar da audiência pública sobre o assunto. Dessas, 65 se inscreveram para apresentar demandas. Entre as sugestões estão a regularização do banhado e a criação de um parque municipal no Bosque Betânia. Outros assuntos, como a liberação para comércio no Esplanada e no Vista Verde, dividiram opiniões entre os presentes. Protocolado dia 8 de agosto, o projeto poderá receber emendas individuais até amanhã. Em seguida, começa o prazo para os relatores das comissões de Justiça e Redação, de Planejamento Urbano e de Economia emitirem parecer, até 26 de setembro. Os demais membros têm 5 dias úteis para se manifestarem. Nessa sessão aí da Câmara, a presença forte desse movimento Salve o Bosque Betânia. Eles estão aí bem ativos. Bem ativos e estão no pé
da administração em relação a todas as questões ambientais da cidade. Sim, e é sempre muito interessante a população, o cidadão, participar efetivamente, indo à Câmara, participando, reivindicando e dando a sua opinião. Muito importante mesmo. A perseverança é tudo. Peço bastante atenção mais uma vez a você. Você vai contratar uma caçamba para a sua obra? Então, certifique-se pelo site da Prefeitura de que a empresa está autorizada a fazer o serviço. Isso garante a destinação adequada dos resíduos e mantém a cidade saudável. Afinal, descartar entulhos corretamente e manter São José limpa é fundamental para proteger a saúde das pessoas e, claro, o meio ambiente. Lembre-se, tanto o transportador não autorizado quanto quem contrata empresa sem autorização podem pagar multa. Então, acesse o site da Prefeitura antes de contratar. O serviço da Prefeitura de São José dos Campos com o apoio da SP Rio Mais. Um rápido intervalo e já voltamos e eu estou esperando aqui a sua participação. É rapidinho, fique com a gente. Raios de sol aqui nos altos da Cassiano Ricardo, mas vamos saber do tempo com ele, que sabe bem mais do que eu, né? Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A quarta-feira vai ser bem parecida, né, com o dia de ontem aqui na nossa região. Nós continuaremos com uma circulação de ventos de sul que estão transportando bastante umidade aqui para a nossa região. Por conta disso, o dia será de céu predominantemente nublado, mas com o sol aparecendo em alguns momentos. E por conta dessa aparição do sol, as temperaturas podem chegar até aos 23 graus no Vale do Paraíba, 22 na capital, 22 também no litoral norte e 16 na Serra da Mantiqueira. Mas ainda assim, podemos ter pancadas de chuva de intensidade ocasionalmente moderada e rajadas de vento forte a qualquer momento, mas principalmente durante a tarde. Essas condições de instabilidade devem permanecer pelo menos até a próxima sexta-feira. A partir de lá, a tendência é de melhora sim nas condições do tempo. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. E o furacão Dorian avança lentamente em direção à costa sudeste dos Estados Unidos como uma tempestade de categoria 2, após deixar um rastro de morte e destruição nas Bahamas. O primeiro-ministro do arquipélago do Caribe, Hubert Minnis, informou à imprensa que, até o momento, foram registradas 7 mortes. Imagens aéreas da ilha Grande Ábaco, emitidas pela CNN, mostram cenas de danos catastróficos, com centenas de casas sem teto, carros virados, enormes inundações e escombros por todos os lados. A Guarda Costeira dos Estados Unidos enviou helicópteros à ilha Andros, no sul do arquipélago, para ajudar com as tarefas de busca e resgate. Segundo o boletim da Cruz Vermelha, cerca de 13 mil casas podem ter sido danificadas ou destruídas. E o furacão causou danos consideráveis nas ilhas Ábaco e Grand Bahama. Viu? O empresário Kiko Savaia, que está lá em Orlando, na Flórida, postou no Facebook uma mensagem o seguinte, dizendo que ele está aprendendo uma lição lá nos Estados Unidos sobre a efetividade do trabalho preventivo, com união exemplar entre o setor público, a sociedade civil, forças armadas e a iniciativa privada para minimizar os efeitos e preservar vidas. Uma série de ações nesse sentido, e que ele ficou bastante impressionado com essa união de esforços. Não tem dúvida. Legal, muito bacana. E a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento,
publicou na última sexta-feira o edital de chamamento público para procedimento de manifestação de interesse nos serviços de implantação, operação, manutenção e exploração comercial do aquário municipal. Segundo a administração, a concessão tem o objetivo de estruturar e viabilizar um aquário municipal para a exposição da biodiversidade de nossa região e implantar um novo ponto turístico no município. A instalação do aquário municipal visa atender o plano diretor de turismo e a necessidade de melhoria de infraestrutura turística como potencial destino de quem visita a região do litoral norte. A expectativa é de que o aquário municipal seja implantado no complexo turístico do Camaroeiro. As empresas interessadas devem entregar as propostas para participar do certame até às 16 horas e 30 minutos do dia 30 de setembro, na Avenida Siqueira Campos, no centro Caraguá. É importante, né, um aquário nessa cidade. É muito interessante, é muito interessante. O que eu acho é que Caraguá precisa mesmo, porque tem uma população aí de turistas bastante grande, né? E a porta, literalmente, ali de entrada, né? Ela tem a primeira captação desse turista que chega de todos os lugares, independente até daquele do litoral, da RM Vale, que já vai mais comumente aí para a região. Ali os camaroeiros ali devem estar felizes, né? Porque não tem dúvida. Vai aumentar a venda, né? Oh, que bom é sempre bom para todo mundo. Esperamos que aconteça mesmo. E sem contar que o aquário por si só é uma coisa muito interessante mesmo. E o INEP divulgou o gabarito das provas do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA. O exame foi aplicado no dia 25 de agosto para mais de 1 milhão de jovens dentro de 3 milhões de inscritos. O número representou um aumento de 45% em relação à última edição, um recorde histórico segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Os resultados estão previstos para dezembro, mas o gabarito já pode ser conferido no site da instituição. O ENSEJA é voltado para pessoas que não terminaram os estudos na idade adequada e desejam obter a certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio. Inspirado na abordagem mítica do herói sem caráter, o Grupo Maria Cutia apresentou na noite de ontem a peça Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. O espetáculo tem direção geral e concepção de Gabriel Vilela. E tem mais na programação do festival hoje. Às 19 horas, no Centro de Estudos Teatrais, a peça Leões, Vodka e um Sapato. Uma autópsia atemporal de 4 leões bufos que nos convocam ao testemunho de sua própria morte, de sua miséria e dos dias de fome na jaula de um circo. E às 21 horas, no Teatro Municipal, Chapeuzinho Vermelho, com o Projeto Gampa, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O texto, inédito no Brasil, traz à tona uma espécie de iniciação ao medo, como o autor mesmo define, em que a criança se depara com os riscos e, ao mesmo tempo, o fascínio pelo desconhecido representado pela estrada, ou, metaforicamente, a própria passagem da vida infantil à adulta. Lembrando que o Festivale vai até o dia 9 de setembro. Vale a pena conferir mesmo. E a FIFA divulgou ontem o logo da Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar. Segundo a entidade, o emblema representa a visão de um evento que conecta o mundo inteiro, além de apresentar elementos marcantes da cultura árabe e alusões locais ao jogo bonito. As curvas fazem alusão às ondulações das dunas no deserto, e o loop ininterrupto retrata o número 8, referência aos 8 estádios que vão sediar todos os jogos e o símbolo do infinito. Muito bonito mesmo.
E vamos ao esporte. E ficou por um ponto só. Pelo placar de 76-75, o São José Basquete foi superado pelo Bauru fora de casa. Agora, em 9 jogos, o time, comandado pelo técnico Paulo César Jaú, tem 4 vitórias e 5 derrotas. Na sexta, o time da região fecha a primeira fase do Campeonato Paulista contra o Lanterna São João, no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos. E hoje é dia de burrão. Pela segunda rodada da segunda fase da Copa Paulista, o Taubaté enfrenta o Atibaia às 20 horas no Joaquinzão. A equipe, comandada pelo técnico Ivan Iso, vem de 4 jogos seguidos sem sofrer gols e acumula uma invencibilidade de 9 partidas sem derrota. E hoje é noite de Copa do Brasil, porque é quarta-feira. Decisão em Porto Alegre. Após vencer no Mineirão por 1-0, o Internacional recebe o Cruzeiro às 21h30 no Beira-Rio. Já em Curitiba, o Atlético Paranaense enfrenta o Grêmio às 19 horas na Arena da Baixada. No primeiro jogo que ocorreu em Porto Alegre, o Grêmio venceu por 2-0. E destaque, eu gostei muito do logo aí da Copa do Catar. Gostou também? Achei de bom gosto, simples, bem interessante, refletindo muito. Zé Guilherme, chegamos ao final dessa edição desta quarta-feira aí. Mais alguma consideração para a edição de hoje, meu amigo? Até amanhã. Até amanhã, com muita saúde. É isso aí. Não tem dúvida, você que nos acompanhou em mais essa edição, nós os esperamos amanhã para fazer, junto com a gente, mais um Abre Aspas. Ótimo dia para você e até amanhã.